Boa noite, Brasília, boa noite, Brasil, boa noite, Além Brasil. Ciclo Saúde Simpol DF, ABP e ABPR. Tema: alcoolismo, como tratar. Em uma parceria inédita, o Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal, Simpol DF, Associação Psiquiátrica de Brasília, APBR, e a Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, promovem ao longo dos próximos meses um ciclo de debates sobre saúde mental e qualidade de vida sob o nome de Ciclo Saúde Simpol DF, ABP e APBR. A iniciativa traz grandes nomes da psiquiatria e psicologia no Brasil, com transmissão ao vivo pela página do Simpol DF aqui no Facebook, sempre a cada primeira segunda-feira de cada mês. O primeiro debate, com o tema Depressão, tudo o que você precisa saber, ocorreu no início do mês de outubro e o vídeo de transmissão está disponível na íntegra no site do Simpol DF no perfil no YouTube. Alcoolismo, como tratar, é o tema do debate de hoje, que será conduzido pela doutora Maria Célia Vitor Brangione e a doutora Helena Moura. Maria Célia Vitor Brangione é médica psiquiátrica do Hospital Universitário de Brasília. Helena Moura é médica psiquiatra especialista em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. As doutoras responderão às perguntas enviadas pelos comentários aqui nesse espaço de comentários no Facebook, nesta transmissão, E as questões enviadas anteriormente pelo e-mail comunicação@simpoldf.com.br e pelo WhatsApp para o telefone 996134782. Para dar as boas-vindas aqui às nossas convidadas, eu vou convidar aqui para o meu lado a diretora de comunicação do Simpol DF, Selma Lima. Boa noite, Selma. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos. É um prazer muito grande darmos continuidade a esse projeto. Sabemos que é muito importante termos esse tipo de parceria, como bem colocou o Valdir aqui, onde temos as associações de psiquiatria. E a nossa diretoria tem essa preocupação de trazer esse projeto e de trazer vários temas que ao longo desses meses serão debatidos aqui. No tema de hoje, alcoolismo, é muito importante salutar, trazer a informação de qualidade. Por isso, trouxemos aqui os melhores profissionais para falar sobre o tema. Um tema que é doloroso, um tema que sabemos que é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Sabemos que é uma doença progressiva e reflexiva, porque atinge a todos os membros da família. E o sindicato não podia ficar à margem de um tema tão importante, porque sabemos que há um grande número de policiais que são vitimados sim com essa doença, não só policiais, em várias categorias, no Brasil inteiro há pessoas com esse problema, e por isso é importante trazermos esse debate para podermos discutir o tema com pessoas que sabem falar sobre o assunto, Apesar de estarmos num momento muito delicado da nossa categoria, onde estamos com um embate muito forte entre o governo e a nossa categoria, policiais civis, em função de estarmos em busca da nossa isonomia com a Polícia Federal, que é uma isonomia justa, que é um pleito justo, porém o sindicato não pode deixar de trabalhar em várias frentes. E por isso estamos aqui com esse projeto, dando continuidade e recebendo essas doutoras no assunto. Isso aí, muito obrigado, Selma Lima, diretora de comunicação do Simpol DF. Nós vamos começar com algumas perguntas que já chegaram aqui através do e-mail que foi citado pelo Simpol DF. E eu vou dar meu primeiro boa noite à doutora Maria Célia Vitor. Boa noite, doutora. Boa noite. Em nome do Simpol DF, eu reitero o agradecimento aí da Selma. E vou lhe passar a pergunta: existem diversos padrões de uso de álcool. Todos eles são problemáticos? Primeiro é importante a gente entender que o álcool ele é uma substância tóxica. Mesmo a pessoa não sendo um doente, ela pode causar uma interação importante no organismo. Mas existem alguns padrões, porque a bebida ela é permitida o uso social, então existem alguns padrões que são configurados de menor risco, onde a pessoa ingere uma substância e tem o risco menor de desenvolver patologias e ou dependência. Nesse caso, seria então uma dose de destilados, que é mais ou menos em torno de 50 ml, ou uma taça de vinho,
ou uma cerveja. Esse padrão para os homens seria dessa quantidade 2 vezes por dia, durante os dias da semana, e para a mulher a metade da dose. Esse é um padrão que as pessoas que não têm doenças clínicas e que não tenham a doença alcoolismo não teriam, entre aspas, problemas para ingerir, seriam beber de menor risco. Tem um outro padrão que é um padrão de beber pesado, onde a pessoa ultrapassa essa quantidade e depois de um certo tempo, uma quantidade maior, um uso mais compulsivo, é o padrão então do adoecimento, dessa relação alterada com o álcool, que é a dependência. Ok, muito obrigado, doutora Maria Célia. Você pode aproveitar esse tempo, são 18 horas 14 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Faça a sua pergunta, mande a sua contribuição através aqui desse espaço de comentários no Facebook. Meu primeiro boa noite à doutora Helena Moura e já lhe passando a pergunta, qual o tempo médio de uso do álcool para alguém se tornar um dependente? Essa é uma pergunta muito interessante. Às vezes é mais fácil a gente entender, talvez comparando com outras substâncias. Comparado com cocaína, o álcool ele tende a levar a dependência de forma mais gradual, é um início mais insidioso, como a gente fala. Cocaína, mais ou menos, muitos indivíduos que começam a usar cocaína já se tornam dependentes dentro dos 3 primeiros anos de uso, muitos inclusive dentro do primeiro ano de uso. Para o álcool, em geral, isso tende a ocorrer mais ou menos depois de uns 10 anos de consumo. É importante levar em conta que também muitas vezes a pessoa busca tratamento depois de muitos anos com a doença. O que a gente sabe é que muitas pessoas começam a desenvolver sintomas já por volta dos 20 anos de idade, mas muitas vezes a busca por tratamento vai chegar bem depois. Eu falei de início 10 anos para início de sintomas, isso talvez tenha chamado a atenção, nossa, mas então com 20 anos? Sim, porque a maioria das pessoas, infelizmente, tem começado a beber ainda na adolescência, a idade média aqui no Brasil por volta de 12, 13 anos de idade. E aí, aproveitando para complementar o que a doutora Célia falou agora há pouco, os padrões de consumo que ela falou agora, de consumo saudável, são para indivíduos adultos. Para adolescentes, para indivíduos abaixo de 18 anos de idade, qualquer consumo está colocando esse indivíduo em risco para ter mais chances de dependência no futuro. Ok, muito obrigado, doutora Helena. Doutora Maria Célia, certas profissões, nós estamos aqui no Facebook do Sindicato da Polícia Civil, e certas profissões podem favorecer o uso de álcool e de drogas? Em tese, qualquer profissão poderia favorecer o uso, mas tem uma pesquisa canadense que foi feita recente, com mais de 10 mil trabalhadores, que eles observaram que tem algumas profissões que têm tendência mais a utilizar o álcool e outras para usar outras drogas. Dentre as profissões para usar o álcool estão profissões como construção civil, profissões com alto nível de estresse, como cargos de chefia, e dentre as outras drogas, mais setor de hotelaria, setor de lazer. Profissões também que tendem a ter um nível de exigência maior, ou que as pessoas ficam mais isoladas, ou que ficam mais afastadas da família, também tem um risco maior. E tem um outro fator, ambiente onde o álcool é de mais fácil acesso, também facilita a pessoa a fazer um uso mais contínuo da substância. Muito obrigado, doutora. Agora, doutora Helena, quais são os sinais, sintomas de dependência? Essa pergunta é muito importante porque muitas pessoas associam dependência de álcool com a quantidade e a frequência com que a pessoa bebe. Quantidade e frequência, de fato, são questões importantes a serem consideradas, porque isso nos faz pensar no dano que o álcool está causando ao organismo, para o fígado, para o cérebro, para o coração, sistema cardiovascular em geral. Mas a dependência, na verdade, ela é mais caracterizada pela relação que a pessoa tem com a bebida e o tipo de prejuízo que isso está causando na vida dela em vários aspectos, não só o físico, mas também enquanto isso está interferindo na relação dela com as pessoas, com colegas de trabalho, com pessoas da família, pessoas importantes afetivamente para ela, como isso interfere também na capacidade dela de ser produtiva, de conseguir trabalhar ou de conseguir estudar. E da própria sensação da pessoa com o álcool, no sentido dela ter a sensação de que não está conseguindo mais ter controle sobre o uso da substância. É que aquela pessoa que entra no bar para tomar uma dose, tomar só um trago e no final acaba que vai sair dali já na manhã seguinte, depois de ter tomado praticamente uma garrafa inteira.
de uma bebida destilada. Mas isso é não pela quantidade em si, mas é mais a sensação da pessoa querer tomar uma quantidade menor e acabar usando mais. Isso que a gente chama de uso compulsivo. Em função do uso compulsivo, a pessoa acaba que deixa de lado outras coisas que são importantes para a sua vida. Preocupação com o trabalho, de chegar no horário, de cumprir com as suas obrigações, de estar chegando em casa na hora, logo depois do trabalho, para poder ajudar com o que precisa com os filhos, com a esposa. Tudo isso vai ficando em segundo plano, porque o mais importante passa a ser consumir a substância. Em níveis mais graves, a pessoa sim pode começar a apresentar sintomas mais físicos, que a gente chama da dependência, que é sempre quando a pessoa fica um tempo maior do que de costume sem beber, ou diminui um pouco a quantidade, ela pode apresentar tremores, sudorese, começa a ficar mais irritada, mais ansiosa. Algumas pessoas, inclusive, acordam no meio da noite para beber em função desse desconforto físico. Ok, doutora, muito obrigado. Nós temos uma pergunta aqui que chegou, que essa pergunta eu vou encaminhar para as duas, até porque eu gostaria de ouvir os comentários das duas. Vou começar com a doutora Maria Célia. Como familiares ou pessoas próximas devem agir ao enxergar essas características em alguém que não admite o problema? Primeiro é importante entender que a família, ela também tem um desconhecimento que o alcoolismo é uma doença. É uma doença recente, em 1976, que o Código Internacional de Doenças colocou o alcoolismo, como sendo uma patologia. Então é considerado uma doença. Mas existe ainda, ao longo da história do álcool, um pensamento moral relacionado à bebida. Então a pessoa que bebe é um mau caráter, ele é fraco, ele não para porque ele não quer, e a família vive essa situação imaginando que depende da pessoa. Infelizmente, a maioria dos casos que chega ao serviço especializado são casos crônicos, são casos onde as pessoas já estão com as vidas destruídas, tanto do ponto de vista físico quanto psicológico. E uma outra característica também que a família desconhece, que hoje a neurociências tem mostrado, as alterações cerebrais que existem numa parte do córtex pré-frontal, que é o córtex que dá o nosso juízo de realidade, ele fica reduzido nos alcoolistas. Isso faz com que os alcoolistas tenham dificuldade de entender que estão doentes. E a família acredita que ele possa sim entender de toda essa doença complexa e gerenciar. Quando está no caso grave, onde a pessoa já está muito adoecida, a família, no caos familiar, tenta buscar ajuda e a gente precisa fazer todo um processo de conscientização dessa família para ela entender que a pessoa está adoecida, que a pessoa tem dificuldade de entender que está doente, para depois a gente conseguir ajudar também essa pessoa a chegar no serviço, fazer um processo de desintoxicação. Então a família, ela é parte do tratamento e é muito importante. Você falou aí também de vizinhos. Recentemente eu cuidei de uma pessoa, de um senhor, que quem levou ele inicialmente foi a vizinha. Porque ele já estava sendo expulso de casa, ele estava no padrão de beber todos os dias, já fazendo pequenos furtos, e a família fica adoecida também. Claro. E aí essa pessoa começou a levar esse paciente, a gente começou a fazer um trabalho de conscientização com a família, ele teve que ser internado porque era um caso mais grave, e hoje ele está em abstinência. Então a família, ela faz parte do tratamento, é uma doença grave, onde a família tem um papel fundamental em todo o processo, não é só levar, é participar desse entendimento, dessa doença grave, ajudar em todo o processo de recuperação dessa pessoa. Doutora Helena? Complementando o que a doutora Célia falou, né, a questão de não ter um julgamento moral, também é importante junto disso, ainda que a pessoa entenda que seja uma doença, mas não ficar sempre batendo muito na mesma tecla e ficar dando sermões repetitivos que acabam que não levam a lugar nenhum. Por exemplo, ficar dizendo que o álcool está te fazendo mal, você não está vendo o prejuízo que isso está te trazendo. Isso para o indivíduo, às vezes ele não está se dando conta, mas às vezes isso é claro para ele, mas o que muitas vezes as pessoas da família não entendem? Que enquanto para quem está em volta o álcool é o problema, muitas vezes para o alcoolista o álcool está sendo uma solução. Solução porque se ele não bebe, ele passa mal fisicamente, ele treme, ele sua muito. Solução porque ele está se sentindo extremamente deprimido e se ele não bebe um pouco, ele não consegue sentir um mínimo de alegria suficiente para ele dar conta de se comunicar com as pessoas.
solução porque sem beber ele não consegue às vezes conversar com uma garota numa festa, ou a garota não consegue conversar com um garoto na festa. Então às vezes é importante a gente entender que além da relação da pessoa com a bebida, o que pode estar dificultando o indivíduo de parar de beber é ter uma outra doença psiquiátrica junto, outro transtorno psiquiátrico. É muito comum a associação da dependência do álcool com algum outro transtorno, como depressão, fobia social, que é timidez excessiva, problemas de ansiedade. A doutora Célia falou agora há pouco da questão do estresse no trabalho, do quanto que isso pode levar a pessoa a desenvolver o problema. E da mesma forma como às vezes a pessoa está... A única forma que a pessoa conhece de lidar com os problemas é bebendo. Então o tratamento envolve, enquanto a pessoa não tem a segurança, não mostra para a pessoa que existem outras alternativas de lidar com esses problemas, existem outras formas de melhorar o humor, existem outras formas de conseguir me relacionar de forma mais desinibida com as pessoas, vai ser mais difícil para ela querer parar de beber, que é como se eu estivesse tirando a muleta que ela tem. Então é importante trabalhar, não só ficar falando dos problemas, mas tentar oferecer para a pessoa uma alternativa de vida diferente. Doutora Helena, aproveitando, chegou uma pergunta aqui direcionada à senhora, da Laís de Oliveira. Doutora Helena, normalmente quem tem problema com álcool também fuma. Quando a pessoa trata o alcoolismo, é indicado também fazer um tratamento de tabagismo? Olha, muito importante falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas têm a ideia de que, nossa, já vai ser tão difícil parar de beber que basta isso, não preciso fazer mais nada. O problema é a bebida, porque quando ele fuma ele não sai quebrando a casa toda, né? Nem dirigir e fumar pode. Mas na verdade o que a gente percebe é que não, o que é importante é parar com as outras substâncias também, até porque existe uma tendência de quando eu paro uma substância eu começo a tentar compensar na outra. Então não é incomum nós ouvirmos relatos de pessoas que param de beber e dobram a quantidade de cigarro que fuma. E um dado super importante, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, inclusive alguns colegas profissionais de saúde imaginam, parar de fumar não vai fazer o alcoolismo piorar ou qualquer outro sintoma psiquiátrico que a pessoa tenha. No início, naturalmente é difícil, mas não vai fazer com que a pessoa volte a beber. Ok, doutora Maria Célia, e a genética determina se uma pessoa vai se tornar dependente ou não? Essa questão da genética, ela já está muito estudada há muitos anos, existe uma herdabilidade importante. A dependência química, de uma forma geral, ela é categorizada como uma doença complexa, porque são poligens que vão interagindo com o ambiente, fazendo com que a pessoa desenvolva doenças. Mas existem trabalhos com gêmeos homozigóticos que, mesmo vivendo em lar separado, quando um desenvolve a dependência do álcool, o outro tem uma chance muito grande também de desenvolver. Tem trabalhos também mostrando que filhos de alcoolista adotados por famílias que não ingerem álcool também têm uma chance maior de desenvolver a dependência do álcool. Doutora Maria Célia, desculpe, doutora Helena, e existe uma diferença de vulnerabilidade entre o homem e a mulher? Assim, o que a gente sabe hoje, atualmente, né, a maioria das pessoas que têm dependência de álcool são homens, mas são pessoas, a princípio, que nasceram numa geração em que homem bebia mais que mulher, homem começava a beber mais cedo que mulher. Hoje em dia, as mulheres estão começando a beber tão cedo quanto os homens e numa quantidade semelhante à dos homens. Algumas décadas atrás não era assim. Então é provável que esse perfil comece a mudar daqui para frente. Hoje, os centros de atendimento para álcool, a maioria são homens. Mas as mulheres estão começando a beber mais. E qual que é o risco disso? É que o organismo da mulher é mais sensível, não só para o álcool, como para outras substâncias. Existe o que a gente chama de efeito telescópio, que mesmo uma quantidade menor na mulher pode causar um dano maior. Então, o que nós observamos é que em mulheres, o início, depois que ela começa a beber muito, ela não precisa do mesmo volume de quantidade de álcool, o mesmo espaço de tempo que o homem para desenvolver o alcoolismo. E só uma questão importante também em termos de mulheres e álcool, esse é um assunto bem interessante, porque diferentemente do padrão do homem, é muito comum mulheres desenvolverem alcoolismo depois de um quadro depressivo. Aquilo que a gente estava falando do álcool como muleta. Então, homens muitas vezes desenvolvem a depressão depois de muitos anos bebendo, porque o álcool é um depressor do sistema nervoso central. Mas nas mulheres a gente tende a ver um efeito inverso. Então, é importante quando você está notando que alguém da sua família, uma mulher da sua família, está bebendo muito, está com sintomas sugestivos de alcoolismo, procurar auxiliá-la nesse sentido de que também vai ser importante um tratamento
para a depressão. Obrigado, doutora. Doutora Maria Célia, chegou uma pergunta aqui do nosso internauta, ele fez pelo WhatsApp e não se identificou. A pergunta é o seguinte: sou um alcoólico e estou abstinente há 2 meses e uso disulfiram associado à naltrexona. Além disso, frequento a AA e faço terapia e vou ao psiquiatra também. Pergunto, qual sua opinião sobre essa associação no início do tratamento? Na verdade, são 3 perguntas. Quais os males que ele pode causar? Por quanto tempo devo tomar? É muito interessante. Primeiro, ele está bem assessorado de condutas terapêuticas para poder ficar em abstinência. Está em sucesso, que ele está 2 meses sem ingerir nenhuma substância. Lembrando que mudar um comportamento relacionado ao álcool é complexo, ele está numa fase de risco de recaída, né? Quanto maior o tempo de abstinência, maior a possibilidade de não recair, mas 2 meses sem ingerir etílicos é uma vitória, mas é recente. As questões relacionadas a tratamento, é muito importante sempre direcionar ao médico que está conduzindo o caso, porque surgem muitas dúvidas. Eu posso tomar esse remédio, eu posso associar outro remédio, esse remédio faz mal, esse remédio não faz. Todas essas dúvidas é muito importante tirar no ambiente terapêutico para a pessoa não ficar com dúvidas em relação ao tratamento. Mas pelo que eu vi do caso, o caso está sendo muito bem conduzido e está de sucesso. Você está de parabéns, porém, lembrar que 2 meses em abstinência para tratamento de álcool é ainda recente. Eu costumo dizer para os pacientes que é um pós-operatório de uma cirurgia que deu certo. Então, tem que continuar nesse processo de recuperação, mantendo o tratamento adequado e no momento certo o médico vai orientar se vai se reduzir ou se vai retirar. Ok, muito obrigado, doutora Maria Célia. Eu gostei da analogia, né? Um pós-operatório. Sim, né? Doutora Helena, vamos lá. Essa pergunta também chegou aqui um pouco antes para a gente, né? Quais os problemas físicos e mentais são associados ao uso crônico e intenso do álcool? Em relação à parte física, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a principal causa de mortalidade em dependentes de álcool são por complicações cardiovasculares. A gente tem aquela ideia de que beber vinho faz bem para o coração, se for só uma taça não tem problema, ou então o problemático é aquele indivíduo que bebe cerveja ou que bebe cachaça. Quem bebe vinho pode beber o quanto for, que isso não é problema nenhum. É comum nós ouvirmos isso de pacientes, mas na verdade não. Existe um limiar muito tênue entre uma dose que pode ser benéfica e uma dose que pode ser problemática em termos de complicação clínica. Inclusive, a Sociedade de Cardiologia já retirou essa recomendação de beber vinho de forma a prevenir doenças cardiovasculares. Então, um mito aí que é importante a gente retirar. Muito comum as pessoas também, já é conhecimento comum a questão dos problemas hepáticos também, que tende a ser progressivo. Inicialmente se inicia com quadro de esteatose hepática, que o fígado fica mais inchado, às vezes a pessoa pode até sentir um pouco de dor, e que com o tempo, se a pessoa continuar bebendo, isso pode evoluir para um quadro de cirrose, e já é um problema mais grave. Além disso, existe também a possibilidade também de problemas relacionados ao cérebro, como demências, dificuldades de memória também, que podem vir tanto no curto prazo, né, aquele famoso apagão que muitas pessoas já tiveram depois de uma noitada em que se bebeu muito álcool. Em geral, quando se bebe muito rápido, em pouco tempo, isso pode acontecer, da pessoa acordar no dia seguinte sem lembrar nada, e com o tempo isso pode evoluir para um quadro demencial. Ok, muito obrigado, doutora. Doutora Maria Célia, além de diferentes problemas de saúde, qual o impacto social da dependência química? Vamos falar do álcool, que é o nosso tema, pegando um pouco também com as outras drogas. O álcool é a substância mais consumida no mundo. E isso traz na sociedade grande repercussão, porque, como eu disse, em relação ao álcool, mesmo se a pessoa não for dependente, o uso exagerado traz alterações cerebrais de lentificação psicomotora, isso favorece o aumento de comportamentos impulsivos, acidentes de trânsito,
Então, o impacto na sociedade é muito grande. Tem alguns estudos que mostram que de 30% a 50% dos acidentes de trânsito fatais, o álcool está inserido. A questão do suicídio, mais de 30% também do suicídio das tentativas, existem o uso de álcool. Uma série de outros problemas também, tem alguns estudos que mostram que uma de cada sete famílias tem problemas de álcool. Nos adolescentes também tem uma incidência mais aumentada. Então, o impacto disso em relação ao absenteísmo também tem uma incidência muito alta. De uma forma geral, os homicídios têm o álcool também. Então, é uma substância que causa uma série de alterações e um impacto grande na sociedade. Ok, muito obrigado. Doutora Helena, chegou uma pergunta aqui do Augusto de Deus Pires. Muito obrigado pela audiência, Augusto. Ele pergunta, por que o psiquiatra é quem trata de alcoolismo? Qual é a vantagem de fazer o tratamento com essa especialidade médica? Interessante essa pergunta, porque de fato algumas pessoas se assustam, acham que basta procurar uma igreja ou que basta procurar o AA. De fato são fontes de apoio extremamente importantes, mas o psiquiatra que pode ajudar na questão do próprio diagnóstico do alcoolismo, porque quando é evidente, tudo bem, mas às vezes os sintomas são mais sutis e como muitas pessoas tendem a fazer essa associação de alcoolismo apenas com quantidade e frequência, às vezes outros prejuízos acabam passando despercebidos. Por exemplo, mas fulaninho trabalha, está todo dia lá cumprindo suas obrigações no trabalho, né? Então não tem problema nenhum com o álcool, mas chegando em casa as relações com a família estão péssimas, né? Então essas questões sutis o psiquiatra pode ajudar a identificar. Outro aspecto é a própria questão da identificação da necessidade da desintoxicação. Às vezes é necessária uma desintoxicação em ambiente hospitalar, porque 5% dos pacientes podem evoluir para uma síndrome de abstinência grave e desses, até quase 30% podem evoluir com morte, podem acabar tendo óbito, em função das graves complicações que podem surgir. Então, o psiquiatra também pode ajudar nessa questão. Outro aspecto também muito importante, talvez até mais específico da psiquiatria, é a relação com comorbidades psiquiátricas, que são muito comuns. É mais a regra do que uma exceção. Comorbidades com depressão, comorbidades com sintomas de ansiedade. Então, tudo isso, enquanto eu não conseguir identificar e tratar isso aí, fica muito mais difícil da pessoa parar de beber. Muito obrigado, doutora Helena. Só de claro, fica à vontade. Uma coisa que eu acho que a curiosidade dele é muito interessante, e acredito que seja de muitos, porque muitas pessoas falam, eu não sou maluco, então por que eu vou no psiquiatra? E aí tem uma dificuldade de chegar ao tratamento. Lembrar que o uso de álcool é uma doença médica e o profissional especializado para tratar dessa doença é o psiquiatra. É ele que tem na formação dele os recursos diagnósticos e de tratamento para poder fazer a parte médica dessa doença, que existem também outros profissionais que fazem parte, que são muito importantes, mas a parte médica que é fundamental é com a psiquiatria. Então tem que vencer o preconceito para favorecer o tratamento e recuperar a saúde. Ok, são 18 horas e 36 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Você que está agora, chegou agora aqui no Facebook do Simpol, está vendo essa transmissão ao vivo? Estamos falando hoje do Ciclo de Saúde Simpol DF, ABP e a PBR, com o tema Alcoolismo, como tratar. Trouxemos aqui duas psiquiatras, a doutora Maria Célia Vitor Bragione, que ela é médica psiquiatra do Hospital Universitário de Brasília, e a doutora Helena Moura, que é médica psiquiatra especialista em dependência química pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Doutora Maria Célia, chegou uma pergunta aqui através do nosso Facebook, também colocando como a família pode agir para ajudar um alcoólico que está em tratamento, mas que ainda há recaídas recorrentes. A primeira coisa, quando é importante entender que a dependência química, de uma forma geral, não só o alcoolismo, que é um tipo de dependência química, ela cursa com recaídas. A recaída faz parte, como um hipertenso que de vez em quando aumenta um pico de pressão e precisa de ajustar a medicação, ou um diabético que aumenta a glicose e tem que ajustar a medicação. São tratamentos que podem cursar com recaídas. Isso não quer dizer que o alcoolista tenha que recair porque a doença cursa com recaída. O que acontece é que tem que verificar
verificar se nesse tratamento que está sendo feito, está sendo contemplado as necessidades do paciente, porque se ele está recaindo com alguma frequência, talvez uma parte do tratamento muito importante não está sendo feito, que é a prevenção da recaída. Então tem uma parte inicial, que é uma parte complexa, que é fazer com que a pessoa consiga ficar sem beber, e para isso ela tem que mudar hábitos relacionados à bebida, e depois tem a parte de manter esse padrão de comportamento sem ingerir a substância. Isso não é algo simples, não é algo que a pessoa consiga fazer por si só. Muitas vezes ela precisa de recursos psicoterápicos sofisticados, dependendo da pessoa, para conseguir não recair. Então, se para e recai com frequência, tem que rever o tratamento para poder ajudar essa pessoa. Ok, nós estamos chegando quase ao final do nosso programa. Eu vou tentar juntar duas perguntas em uma só e gostaria da participação das duas. Vamos começar com a doutora Helena, tá? Uma vez que está muito evidente na mídia a questão da venda, que o consumo e a venda de tantas bebidas como maconha mesmo sejam lícitos, né? Como prevenir o alcoolismo? E a outra pergunta, até que ponto vale a pena a frequência a grupos de autoajuda? Começando com a doutora Helena. Então, a questão da prevenção é super importante. Eu diria que, ainda que seja um fator muito complexo, porque a dependência do álcool é multifatorial, então são várias frentes que a gente tem que atacar, mas uma questão fundamental, que poucas pessoas valorizam, é a questão da idade de primeiro uso do álcool, a idade que a pessoa começa a beber e passa a beber de forma mais regular. Infelizmente, atualmente, muitas pessoas começam a beber ainda na adolescência. A gente sabe que ainda que existe uma questão de herdabilidade, como foi explicado mais cedo, questão genética, que pode contribuir para a dependência do álcool, mas a gente sabe que hoje o principal fator é a idade de primeiro consumo. Mesmo pessoas que têm na família outros casos de alcoolismo, se elas começam a beber depois dos 21 anos, esse risco pode cair de 40% para 9%. Então, se for focar, se for pensar em uma coisa que pode ser feita, é claro que isso não pode ser, não se pode pensar, né, num único fator, mas se for pensar um dos fatores principais, seria a preocupação com a idade em que se começa a beber. Porque muitos pais pensam que, não, mas se beber em casa, junto comigo, não tem problema. Eu prefiro que aprenda a beber do meu lado do que beber na rua e se meter em confusão. Na verdade, não. O cérebro de adolescente não está preparado para receber bebida alcoólica, ele ainda não completou seu desenvolvimento e justamente a região do córtex pré-frontal, que ajuda na questão de tomada de decisão e avaliação de riscos, é que ainda não completou seu desenvolvimento. Daí o adolescente ser mais destemido. Se começa a beber ali, essa região acaba que pode não completar seu desenvolvimento e aí a pessoa acaba que fica muito mais vulnerável para desenvolver o alcoolismo no futuro. Ok, doutora Maria Célia. Recentemente, a Organização Mundial de Saúde reuniu com vários países pensando e sabendo e entendendo, e os dados mostram que o uso de álcool na população mundial é uma questão de saúde pública. Eles então elaboraram um consenso com as diretrizes para poder fazer uma política pública relacionada ao álcool. Sabe-se que as drogas lícitas são as que mais matam. Então, o álcool e tabaco são as que mais matam no mundo. No Brasil, nós temos uma alta incidência das duas drogas, são baratas, de fácil acesso, as pessoas não têm entendimento de que o uso dessas substâncias se transformam em graves problemas de saúde. As políticas públicas, elas têm que atuar tanto na prevenção, lembrando que o álcool na adolescência, abaixo de 18 anos, é proibido. Apesar de ser uma droga lícita, ela é uma droga lícita para após 18 anos. E as crianças e adolescentes no Brasil bebem livremente. Então, políticas públicas de prevenção eficientes, fazendo uma restrição de propaganda, já está começando a fazer parecido com o que fez com o cigarro, restringindo as propagandas, restringindo o acesso, aumentando os valores do álcool e trabalhando com educação, com professores, com políticas, com campanhas, para que as pessoas se conscientizam que é uma droga que causa muitos danos e que o acesso muito precoce vai gerar grandes danos. Doutoras, eu vou insistir de novo até que ponto é válida a questão da frequência a grupos de autoajuda e vou aumentar essa pergunta também, até que ponto é importante o acompanhamento com psicólogos, começando com a doutora Helena. Para o grupo de autoajuda,
autoajuda são importantes porque neles as pessoas acabam identificando que não estão sozinhas naquela situação, que muitos dos problemas pelos quais ela está passando, outras pessoas ali já passaram também. E é muito interessante ainda quando estão em momentos diferentes. A gente sabe que a questão de perceber o alcoolismo como um problema, às vezes demora para acontecer. Muitos tendem a ficar botando o problema em todo mundo que está em volta, menos em si mesmo e na sua forma de beber. Então, às vezes, esse indivíduo chega num grupo em que outras pessoas também já passaram por aquilo, ele ouvir de um outro alcoolista que, olha, eu também já passei por essa fase, eu também achei que não tinha problema nenhum e agora estou vendo que não é bem assim. Às vezes, ele ouvir isso de alguém semelhante, acaba que tem um peso muito grande. Fora que juntos eles também vão trabalhando questão do tipo, como foi que eu consegui uma vez chegar numa festa e não beber? Vão trocando dicas de um para o outro para como conseguir enfrentar o mundo, enfrentar a vida sem bebida alcoólica. Então, os grupos de autoajuda têm importância. Junto com isso, também a terapia, que pode ser feita pelo psiquiatra ou pela psicóloga, também tem um foco nisso. Trabalhar a questão da motivação, a pessoa conseguir encontrar seu próprio motivo para parar de beber, e não só porque a esposa está pedindo, porque o chefe está pedindo. E também trabalhar a prevenção de recaída. O que eu vou fazer da próxima vez em que eu me sentir muito ansioso? Agora a ideia não é mais beber. O que eu posso fazer para me divertir que não envolva bebida? Então, a prevenção de recaída trabalha esse tipo de questão. Ok, doutora. Primeiro, para a gente pensar se o AA é importante ou não, que sempre é, a gente tem que tentar entender que o alcoolismo é uma doença muito complexa. Tem uma frase muito interessante que diz assim, que tipo de tratamento para que tipo de paciente? Então, e aí a gente tem que avaliar a necessidade do paciente. Todos vão precisar do AA? Talvez não. Pacientes, eles têm que ter uma identificação com certo tipo de tratamento. E nessa avaliação que é feita, muitos se curam no AA, vão no AA e conseguem abstinência e ficam muito bem, sem problema nenhum. Mas alguns não têm perfil. E se não tem perfil, é importante que a gente ofereça outros recursos. Tem pacientes que têm uma afinidade muito grande com determinadas técnicas de intervenção psicoterápica que vão ajudar. Tem outros que não. Tem pacientes que têm perfil para grupos psicoterápicos, tem outros que não. Então, é importante que as instituições, a rede de saúde pública, ela tenha recursos de redes diferenciadas, hierarquizadas, para poder atender às necessidades de cada paciente. Eu encaminho muitos pacientes para o AA, é um trabalho muito interessante que eles fazem, muito importante essa questão de identificar no grupo as dificuldades e saber o que aquela pessoa fez e ela conseguiu abstinência há muitos anos. Isso é muito importante, porque a pessoa que está bebendo, ela acredita, ela pensa que ela não vai conseguir ficar sem usar a substância. E ela vai nesse grupo e ela fala que interessante, você está 1 ano, 10 anos, 20 anos, então eu também consigo. Então é muito importante a participação do AA, mas é mais importante a gente entender que é uma patologia complexa, que tem pacientes que podem ser muito graves e precisar de vários tipos de intervenção para conseguir abstinência além do AA. Ok, eu vou tentar resumir agora umas 3, 4 perguntas que chegaram aqui, tanto aqui no nosso Facebook quanto aqui no WhatsApp, Muitas perguntas querendo saber se o alcoolismo tem cura e colocando também se existem medicamentos para tratar esta dependência. Aí eu vou me ater a 2 perguntas aqui. A primeira, sabemos que o maior desejo de um alcoólico, mesmo tendo conscientização sobre a doença, é poder conseguir beber socialmente com outras pessoas. Um alcoólatra pode voltar a beber um dia? Esse lema, evite o primeiro gole, é para sempre? E a outra pergunta é de um internauta também que não se identificou. Tenho problemas com álcool e já perdi quase tudo. Dinheiro, família, amigos. Estou prestes a perder o meu emprego. Agora sei que preciso de ajuda. Qual o primeiro passo? Vamos começar com a doutora Helena. Então, a questão do beber controlado em pessoas que já têm diagnóstico de dependência realmente é um tema bem polêmico, mas a recomendação é de fato que pare por completo. Depois que a pessoa desenvolve dependência, não tem muito um caminho inverso. A gente sabe que ainda que a pessoa fique muitos anos sem beber, aquele alcoolismo que até pode ter levado 10 anos para se desenvolver, ele volta a se restabelecer rapidamente depois que a pessoa volta a beber. Pessoal, nossa, mas eu vou ficar isolado socialmente, Na verdade, se nós formos pensar, existem muitas opções de
de eventos sociais e formas de interagir com as pessoas que não envolvem bebida alcoólica. A pessoa pode praticar esporte, a pessoa pode ir ao cinema. Na verdade, a questão, quando a pessoa está muito preocupada com isso, na verdade a preocupação dela é mais com a bebida em si do que com a questão social. A questão social se perde em razão do alcoolismo. Aquilo que a gente estava conversando bem no início do programa, o álcool passa a ser mais importante que as relações sociais. Então a pessoa ela não está preocupada, se a turma toda resolve ir para o cinema, às vezes ela desiste de ir porque ela prefere fazer algum programa que envolva a bebida alcoólica. Então é a dependência em si que causa restrição social, não a recomendação de parar de beber. Então, beber controlado, para quem já tem alcoolismo, não é uma boa opção. Doutora Maria Célia. Essas perguntas que vieram são perguntas que existem nas pessoas que ingerem bebidas ou que são dependentes químicos. Eu vou dizer uma frase de William Shakespeare, que lá em 1500, ele, numa das peças, ele disse o seguinte: por que o homem coloca na sua boca um inimigo que lhe tira a razão? E a gente tem que pensar esse uso de álcool na pessoa, por que ela necessita usar uma substância, um desses que você disse aí, Valdir, perdeu tudo. O outro deve ter tido muito prejuízo, mas ele quer voltar a beber? Né? Será que o que ele viveu, o que ele sofreu, não foi suficiente para ele entender que o álcool para ele é um problema? Então é a reflexão que a gente tem que fazer. A gente observa muito que muitas pessoas param, mas afetivamente elas ficam muito ligadas na bebida e isso é fator de recaída. Então a pessoa tem que entender como os hipertensos. Hipertenso não pode com sal. Se começar a aumentar a pressão, diabético não pode com doce. O alcoolista não pode com álcool. Isso é uma doença. Então a pessoa tem que redirecionar internamente, e aí o processo psicoterápico é muito importante, para a pessoa gerenciar a vida dela, entendendo que para ela o álcool sempre vai ser um problema. Então beber controlado é um risco imenso, porque vai fazer a pessoa a retomar uma doença que é muito grave. Ok, doutora, eu vou até pegar essa última frase da doutora, lembrando que nós fizemos há um tempo atrás uma transmissão aqui para a Associação Brasileira de Psiquiatria. Nós entrevistamos o psiquiatra, realmente não me lembro o nome, que ele colocou algo interessante. Ele falou: como você vai ingerir algo que pega fogo e que faz carro andar, é meio complicado, né? São 18 horas e 50 minutos, horário de verão, horário de Brasília. Nós estamos, assim, encerrando o nosso programa. Suas considerações finais, doutora Helena Moura, sobre a participação na edição de hoje do Ciclo Saúde, Simpol, DF, ABP e APBR. Bom, então agradeço muito a participação dos internautas, as perguntas foram muito importantes. A gente espera estar disponível para esclarecer mais dúvidas em outras oportunidades. Doutora Helena Moura, suas considerações finais? Desculpe, doutora Maria Célia, suas considerações finais? Eu quero agradecer o convite de estar aqui. Para mim é uma grande honra estar nesse ambiente, com essa parceria importante, falar sobre esse tema, onde milhares de pessoas estão adoecidas. É importante sempre fazer uma reflexão da qualidade de vida. Vou citar agora Hipócrates, eu citei Shakespeare, eu vou citar Hipócrates. Hipócrates, no século IV a.C., disse uma frase: mente sã, corpo são. Então, nós temos que pensar em cuidar da nossa vida emocional e também da nossa vida física, e o álcool destrói as duas. Então, fazer uma reflexão a todas as pessoas em relação a essa ingestão e que todas as pessoas possam, de fato, cuidar da saúde. Ok, eu quero agradecer muito em nome do Simpol DF, da ABP e da PBR, a participação muito especial aqui da doutora Maria Célia Vitor Brangioni e da doutora Helena Moura. E o Ciclo de Saúde Simpol DF, ABP e a PBR realizará mais 5 debates, sempre com transmissão ao vivo aqui na página do Simpol no Facebook. Facebook, isso. A próxima edição ocorrerá no dia 5 de dezembro com o tema Transtornos Alimentares, Bulimia, Anorexia e Obesidade. Imperdível, hein? Em 10 de janeiro, o tema é TDAH, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. No dia 6 de fevereiro, a conversa tratará de transtornos de ansiedade e pânico, fobias, etc. Em 6 de março, os especialistas tratarão de transtornos do sono e a última conversa do Ciclo de Saúde, no dia 3 de abril, será sobre transtorno bipolar. Agradecemos a Associação Brasileira de Psiquiatria e a Associação Psiquiátrica de Brasília
pela parceria, e as doutoras Maria Célia Vitor Brangione e a doutora Helena Moura. Agradeço também muito aqui ao Paulo Roberto de Souza, Socorro Help, Augusto de Deus Pires, Laís de Oliveira e muitas outras pessoas que participaram conosco aqui no Facebook. Estaremos de volta na próxima edição. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.